Trouxe aqui uma questão, é verdade, acertei, era de 2020. Era a questão 19, que eu achei ela bem interessante pra gente pensar. Depois eu vou trazer alguns simulados que eu vou fazer uns outros exemplos com vocês. Mas essa aqui é uma anterior só pra gente começar a pegar o jeitão, né? Porque eu acho que todas as provas do Enseja, elas têm um jeitão. E é esse jeitão que a gente tá aqui a ajudar você a pegar esse jeitão. Lendo, para investigar... Opa, a pessoa abre tudo, né? Para investigar as propriedades dos líquidos, um estudante encheu 2 copos de mesmo volume, ou seja, eram 2 copos iguais, sendo um copo com água, que seria o nosso copo 1, e outro copo com mel, que é o nosso copo 2 aqui. Em seguida, ele colocou esferas metálicas idênticas, ou seja, ela provavelmente deve ter também a mesma massa, a mesma quantidade de material. No caso aqui, ele diz que o meu material, se a esfera é metálica, a gente pode pensar num material que seja um metal. Ele coloca essas esferas metálicas idênticas na superfície de cada líquido e mediu o tempo que elas levaram para atingir o fundo do copo. O estudante percebeu que a esfera metálica do copo 1, que é aquele copo que estava com água, chegou ao fundo mais rapidamente que a do copo 2. Qual a propriedade dos líquidos? A gente não mencionou propriedade de líquido ainda, futuramente eu vou falar de propriedade de líquido, mas aqui você já consegue ter uma ideia da característica. A água, em relação ao mel, ela vai ser um espaço muito mais fácil de ser percorrido pela esfera metálica. E aqui a gente vai pensar até num raciocínio lógico. Se você refletir sobre a característica da matéria mesmo, água e mel, se você percebe que você põe o mel numa colher, ele tem uma certa densidade, você percebe que ele é mais melequento, vou usar a palavra melequento nesse momento, tá? Tem um nome para isso, só que eu não vou dar spoiler, porque senão eu já vou contar a resposta da questão sem pensar nisso. Aí você tá lá fazendo a sua prova, não fez a aula de ciências da natureza ainda, mas você pode tentar ir pela dedução ali, de novo, trava-língua outra vez. Volatilidade, viscosidade, condutividade, compressibilidade. Essa questão ela dá para você pensar já, né, pela lógica aí, que a água não é viscosa e o mel ele tem essa viscosidade. Então é exatamente essa viscosidade, já contei a resposta da questão, né? É a letra B, a viscosidade. Mas essa viscosidade, ela é uma característica do mel. O meu foco aqui não é nem ver o que está certo ou o que está errado, mas a gente conversar um pouquinho sobre essa característica da matéria. Nós não vimos propriedades dos líquidos ainda, especificamente da água, nós vamos conversar bastante sobre a água, vamos fazer uma aula só de água, porque tem muita informação importante, seja em termos de química, para a gente saber como é constituída, como a água se comporta de forma química, porque ela é considerada um solvente universal, isso é muito importante e facilita muitas reações químicas. Seja na parte ambiental, a gente vai falar um pouquinho de poluição, mas hoje eu gostaria que você se concentrasse aqui em analisar a característica física da água, né? A gente vai falar um pouquinho do que é físico e do que é químico, mas nesse momento você pensando em água e em mel, você consegue perceber que de fato o mel conseguiria sustentar essa esfera metálica de uma forma que apresenta resistência para essa esfera metálica descer até o fundo do copo. Já a água não, qualquer coisa que você jogar na água que seja, a gente vai ver essa propriedade também, é uma propriedade que chama densidade.
Se esse material que você jogar na água, ele for mais denso, no caso o metal, tem metal que não é tão denso quanto a água. Mas a maioria que, se você pensar numa esfera metálica, provavelmente essa esfera metálica ela vai ter uma tendência de descer para o fundo. O professor de português ia falar que isso é um pleonasmo, tá? Mas como eu não sou professora de português, essa esfera vai descer para o fundo do copo mais rápido na água, sim. E aqui a gente vai pensar nessas características, então. Volatilidade é uma característica que normalmente é apresentada pelos gases, que é aqui a minha letra A. Tudo que é muito volátil, ele vai evaporar muito rápido. Pula a letra B, que é a viscosidade. Condutividade, letra C, vai ser a capacidade do material conduzir energia normalmente. Então, quanto mais condutivo, mais provavelmente ele vai te dar um choque. E compressibilidade, trava-língua outra vez, seria a capacidade de um material ser comprimido. Por exemplo, não tô vendo aqui, mas uma borracha, por exemplo, ou não tem compressibilidade. Mas, a minha mão tem. Se eu apertar e fizer uma compressão, nós conseguimos comprimir, por exemplo, o nosso próprio corpo. Então, quando você apertar o dedo na porta do carro, vai doer pra caramba, mas é a compressibilidade que te possibilita apertar seu dedo na porta do carro. E aí, por que eu pulei a viscosidade? Porque daí a gente vai pensar nela em relação ao mel. O mel, você já percebe, o melequento que a gente falou é o viscoso do mel. Então, o que vai evitar que essa esfera afunde muito rápido no mel é essa propriedade aqui que está na letra B, que é a viscosidade. Nesse momento, a gente não está analisando o certo e o errado, mas a propriedade, então, desses materiais. Só um exemplo que eu trouxe, mas depois a gente vai ver mais questões de química, falando dessas propriedades químicas, físicas, o que é matéria, o que é energia, cenas do próximo capítulo. Beijo!